Arrancou mais uma edição do Festival de Música Gnawa em Marrocos. Um certame com influências sonoras e espirituais da África subsaariana, da cultura berber e da religião sufi. Um ponto de encontro entre artistas de diferentes gerações. Os ritmos deste festival inspiraram músicos como Jimi Hendrix e Bob Marley. Até domingo, os Malen, mestres da música Gnawa, vão tocar com profissionais de todo o mundo. Um festival que pode seguir de perto na Euronews. Ik ben aus Israël voor Euronews.